Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje a gente vai fazer a meditação do dia 7. Bom, o dia 7 chama A Razão de Tudo. Eu simplesmente amei esse capítulo. Eu achei ele, assim, uma base, sabe? Ele deveria ser uma leitura, assim, pra gente fazer sempre, pra gente relembrar do Evangelho, né? Da simplicidade do Evangelho. E por que é que a gente tá aqui, né? Por que Deus nos criou? Nesse versículo, nesse capítulo, ele dá uma base, né? Um geralzão sobre isso. E ele fala que ao longo dos outros capítulos, a gente vai estudar de maneira mais aprofundada exatamente o que ele fala nesse capítulo. Então esse capítulo ele é importante para a gente conseguir entender todo o resto do livro. Então vamos lá? Eu vou ler primeiro os versículos que ele coloca aqui no começo, que diz assim: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo o sempre. Romanos 11, 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, 4. Eu vou ler bastante trechos aqui desse capítulo, porque ele tá muito bem explicadinho e a forma como ele explica é muito legal. Eu acho que ficou bem clara. Então vamos lá. Ele começa assim: tudo é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse para a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência da sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. É lindo, gente. Eu consigo contemplar a grandeza de Deus. E aí ele fala assim: e a criação, tudo que Deus criou, revela a glória do Criador, né? E aí assim, na verdade aprendemos que Deus é poderoso, que ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio, criativo. E a Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus. E aí eu vou ler aqui mais um pouquinho. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-se no Jardim do Éden, para Moisés no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra que se fez carne habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Aqui está em João 1. Não há nada que possamos agregar à glória de Deus. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Não há nada que a gente possa agregar à glória de Deus. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. É lindo, né, gente? Ai, eu acho lindo. E aí ele diz assim: todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo. Nós, os seres humanos, e os anjos caídos. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Então, quando a gente ama qualquer outra coisa mais do que a gente ama a Deus e os princípios que Deus estabeleceu para que a gente vivesse, porque se a gente entender que a gente vive para a glória de Deus e que a maneira com que a gente vive glorifica a Deus, quando a gente escolhe viver do nosso próprio jeito, entregue às nossas próprias vontades, então a gente não está vivendo para a glória de Deus, o que significa
que a gente não está, que a gente está amando outras coisas, colocando e priorizando outras coisas no lugar de Deus. Exatamente isso aqui que ele está falando. Ou seja, amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato de extrema rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. E aí ele faz uma pergunta: como podemos glorificar a Deus? E aí, esse é o ponto que eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês. Então, ele vai dar aqui alguns temas. Então, ele põe aqui, ó: damos glória a Deus ao adorá-lo. E o que é adorar a Deus? Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para glorificar a Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Depois ele coloca: damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Seguir a Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. E Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Talvez se a gente lesse a Bíblia com atenção em quantas coisas existem lá escritas que glorificam a Deus, né? Se a gente tivesse esse olhar atento, a gente encontraria ali vários princípios, né? Várias práticas de vida cristã. E aí depois ele fala assim: damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Ai, gente, esse é a minha oração do ano de 2024 e de todos os dias e de 2023, é a minha oração de sempre, que eu quero me tornar parecida com Cristo, cada dia mais parecida com Cristo. Então a gente dá glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Aí ele diz aqui, ó: maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus, na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Aí o próximo que ele fala aqui é: damos glória a Deus servindo uns aos outros com os nossos dons. E eu amei o que ele escreveu aqui, porque ele escreveu assim, ó: Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades, habilidades exclusivos. Sua vocação não é acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. Ou seja, é uma troca, né? Não que a gente faça para ter nada em troca, não é isso. Mas ao mesmo tempo que eu abençoo alguém, as pessoas também me abençoam. Ao mesmo tempo que eu edifico as minhas amigas, as minhas irmãs em Cristo, elas também estão me edificando. Então, quando a gente entende que como corpo de Cristo todos nós podemos nos beneficiar, a gente entende que não existe um que está acima e um que está abaixo, né? A gente entende que a gente se complementa nos nossos talentos e dons, que foi Cristo, né? Que foi o Espírito Santo, na verdade, que foi o Espírito Santo que distribuiu. E aí ele continua aqui, ó: a Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Tá vendo, gente? É só a gente ler a Bíblia com esse olhar. Como eu posso te glorificar, Senhor? Como que eu posso ter a minha vida para te glorificar? Gente, realmente eu não sei se eu tinha esse olhar assim,
dos versículos que davam ênfase, assim Deus será glorificado, assim Deus será glorificado, entendendo que, conseguindo fazer esse link de que tudo que eu faço é para a glória de Deus, então essas coisas que estão lá, eu preciso viver, eu preciso que o Espírito Santo me ajude a viver dessa maneira, para que eu possa glorificar o Senhor. Ai, não é lindo, gente? Assim, eu fico encantada quando eu leio a Bíblia, eu fico encantada. Assim, eu não sei vocês, mas assim, me preenche. É como se tudo fosse preenchido em mim, assim, como um ar que eu respiro. Sabe quando você respira o ar e você sente que o seu corpo, né, ele oxigena? É como se fosse isso. É como se eu respirasse a palavra e ela me enchesse por completo. Eu espero que você sinta isso hoje. Eu espero que, não só hoje, mas todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, você sinta isso. Você sinta a palavra te preenchendo. E aí ele continua. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. E aí ele termina aqui, né? Qual será o objetivo, então, da vida? Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou. Desculpa, gente, foi um probleminha. Aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que vocês já receberam. Então, olha só, né? Aqui, a gente vai receber milagrosamente tudo que a gente precisa para viver essa vida com propósito quando a gente conhecer mais intimamente o nosso Senhor. Então a gente precisa mesmo mergulhar cada vez mais nas Escrituras. E aí eu quero deixar aqui para finalizar o tema para reflexão, que é tudo isso é para Ele. O versículo para memorizar, que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. E a pergunta para meditar é, em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Próximo capítulo a gente vai ler provavelmente amanhã. Então, dia 8, planejado para agradar a Deus. Até a próxima. Tchau.